Vamos lá, boa noite então, meus queridos. O que está acontecendo, meus irmãos? Vocês estão me abandonando aí na peleia? Né? Não, né? Vocês estão firmes, né? Quem está me abandonando é que não vieram, né? Eu estou sabendo aí que uns saíram viajar, foram conhecer, não, visitar os familiares, né? Normal. Mas amanhã é sexta-feira, pôr do sol, nós vamos estar todos juntos aqui na abertura do sábado, né? Queridos, hoje então estamos no 5º dia da nossa semana, né? Você aí que já está aí há 4, 5 dias conosco, parabéns, né? Que Deus te abençoe mais ainda. E hoje nós vamos estar estudando então o tema, né? O tema que tem o sermão que tem o título Quem está dizendo a verdade? Quem está dizendo a verdade? Então você já pode ir pegando a sua Bíblia aí e nós vamos estar abrindo no livro de Gênesis capítulo 2, tá? Gênesis capítulo 2, e você já pode estar ficando por aí. Então ontem o título era qual é o seu desafio, né? Qual é o seu problema, qual a sua dificuldade, era o título do sermão de ontem, né? E nós vimos que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio à fornalha ardente, nós devemos permanecer firmes com Deus, independentemente se Ele for fazer um milagre ou não for fazer, mas nós sabemos que Ele vai ter um cuidado especial com os seus servos, com os seus filhos. E hoje então o tema é quem está dizendo a verdade, e nós vamos estudar então sobre o que é o ser humano, ou qual será o futuro do ser humano, o que vai acontecer com o ser humano depois que ele passar dos seus dias aqui nesta terra, tá bom? Então, para a gente ter um contexto aqui, um breve contexto, para a gente entrar nesse assunto e para você poder estar se localizando, né? Quando nós vamos aí afora, né, em diversas igrejas, diversas opiniões, diversas pessoas, nós vamos ter basicamente 3 opiniões com o que acontece depois do ser humano aí, depois que o ser humano morre, né? Alguns vão dizer aí que a pessoa morre e acabou tudo, né? Não tem mais nada o que se esperar depois que a pessoa morreu. Outros vão dizer que não, que a pessoa morre, mas ainda ela continua viva, né? De alguma maneira a alma dela continua viva, e daí dentro dessa ideia vai ter várias ideias diferentes, né? E vai ter aqueles outros que vão dizer que a pessoa ela vai já para o céu, ou para o inferno, ou para outro lugar, né? Então são diversas as opiniões. Para aqueles que dizem que a pessoa vai para algum lugar, né, ou que a alma continua viva, então nós vamos ter aí alguns lugares que essa alma vai, que esse ser, essa entidade vai, né? Você vai ver a mais famosa, é a ideia de que a pessoa, a alma, né, ela vai para o purgatório, né? Já ouviram essa ou não? Quem já ouviu essa aí, deixa eu ver as mãos aí, já ouviram, né? E aí a pessoa vai ficar lá por um período de 7 dias, depois vem a missa de 7º dia, é assim ou não? Então nesses 7 dias a pessoa vai ter ali a oportunidade, a pessoa morta vai ter a oportunidade de ser salva, de acordo com as rezas, as orações daquelas pessoas que estão vivas ali, né? E conforme eles conseguirem rezar a ponto de perdoar os pecados daquela pessoa que morreu, né? Independentemente da vontade dela, se ela queria ir para o céu ou não, né? Se a família orar, rezar, ela vai ir, se ela quisesse ou não, né? Então essa é uma opinião. Tem aqueles outros que vão dizer que a pessoa ela vai ficar reencarnando, né? Então tem várias ideias que vão assim. Os indianos lá no hinduísmo é assim, né? Os espíritas têm essa ideia também, que a pessoa então ela pode morrer, depois ela pode reencarnar em outra pessoa, ou depois ela pode reencarnar, alguns dizem, em animais, não é verdade? Outros dizem que a pessoa pode até reencarnar sendo uma planta, né? E assim por diante. Tem outros que vão dizer então que a pessoa morre e ela vai para um lugar chamado limbo. Já ouviram essa expressão ou não, né? Ela fica lá no limbo. Onde é que é esse lugar? Não sei dizer para vocês, né? E nem ele sabe, só diz que é o limbo, né? Vai ter aqueles que vão dizer que vai para o seio de Abraão. Já ouviram essa expressão também ou não, né? Também não sei onde é que é o seio de Abraão, né? Mas nós vamos ver o que a Bíblia diz, né? Para onde que a pessoa vai depois que ela morre, né? Para a gente entender essa questão da morte, nós temos que entender a criação, é ou não é? Porque veja, o processo da morte é o processo reverso da criação. Então a gente faz a criação, vai para frente,
e a morte ela vai para trás. É lógico ou não é? É lógico. Dentro dessa ideia, então, nós vamos ter 3 pontos aí, 3 ideias dominantes. Vai ter aquela ideia que diz assim que o ser humano ele é corpo, alma e espírito. Já ouviram isso aí ou não? Já, né? Já ouviram. Tem a outra ideia que vai dizer que o ser humano ele é corpo e alma, ou corpo e espírito, né? Essa é a ideia mais difundida por aí, que o ser humano ele é dualista, que a pessoa é 2 coisas, ela é corpo e ela é alma. E vai ter uma terceira ideia, que é a ideia que nós vamos tentar defender hoje aqui através da Bíblia, de que o ser humano ele é uma coisa só, ele é um ser holístico, uma coisa só, que ele é o corpo, né, a matéria, o pó, mais o fôlego da vida, né, o fôlego que Deus deu, que Deus colocou nele. Então nós podemos começar a ler aqui a partir do capítulo 2 de Gênesis e o verso 7. Vamos ver aqui então quais dessas ideias que se encaixam mais com esse texto, né? Ou qual dessas ideias que o texto se encaixa. Então diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do quê? Do pó da terra. Está escrito isso aí ou não? Tá, né? E daí, o que mais foi usado além do pó da terra? Diz aqui: e lhe soprou nas narinas o quê? O fôlego de vida. E aí o que aconteceu quando juntou o fôlego de vida mais o pó da terra? Quando essas 2 coisas se uniram, diz aqui: e o homem passou a ser alma vivente. Está escrito isso aí na sua Bíblia ou não? Tá? Essa aí é a tradução mais conhecida, que é a Almeida Revista Atualizada. Nós temos uma tradução hoje que é um pouco mais nova, mais atualizada, né? Que é a Nova Almeida Atualizada. Eu quero ler para vocês e você compara aí na sua Bíblia. Aqui diz assim, ó: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Essa tradução já está corrigida, né? Já está bem melhor, porque aqui eles vão traduzir essa palavra nefesh, que é em hebraico, como alma, né? Só que quando o brasileiro lê alma, o brasileiro imagina o quê? O Gasparzinho, é ou não é? Quando o brasileiro lê alma, espírito, ele pensa que é aquele desenho do Gasparzinho que sai o quê? Flutuando por aí, fora do corpo, né? Então, quando a gente lê na Bíblia, a gente vê que não existe a ideia de corpo, alma e espírito. Está escrito aí que Deus fez o ser humano do pó da terra, mais uma alma e mais um espírito. Está escrito isso aí em verso 7 ou não? Não, né? Não está escrito. Bom, então essa ideia de que o ser humano seria 3 coisas, essa já cai por terra, porque não tem 3 coisas aqui. Nós vemos que tem 2 coisas, que é o pó da terra, né? Que é terra, a palavra terra em hebraico é a palavra Adamá. Por isso que o nome do primeiro homem é Adão, né? Ou Adão, vem de Adamá, né? Então, pó da terra, e nós vemos que Deus soprou nesse homem o quê? Um fôlego de vida. Nós não lemos aqui na Bíblia, ou você leu aí na sua Bíblia, que Deus pegou uma alma ou um espírito, algo, uma entidade etérea, né? Uma entidade abstrata, e colocou dentro de um corpo. Você está lendo isso na sua Bíblia ou não? Não, né? Diz aqui na minha, pelo menos, que ele pegou o pó, pegou o vento, né? O fôlego, e juntou as 2 coisas, e aí sim, esse boneco passou a ser um ser vivente, diz aqui na minha tradução. Então veja bem, essa palavra aqui que é fôlego, é justamente isso aí, ó. Olha para mim aqui, faz assim, ó. Isso aí é fôlego. Essa palavra nefesh, no Novo Testamento é traduzido como pneuma. Você lembra alguma coisa que é parecido com essa palavra pneuma ou não? O que tem nos nossos carros aí? O pneu, não é? E o pneu é cheio do quê? Cheio de ar, porque a palavra pneuma e a palavra nefesh é a mesma coisa, é ar, vento, fôlego, né? Então, a gente tem as máquinas, quem trabalha na indústria, nas borracharias, por aí, tem as máquinas que são as máquinas pneumáticas, né? Que elas funcionam com ar, com vento, né? É o que dá a giração dela. Então, isso aqui tem que ficar claro para nós. Nós não somos uma coisa que se divide, né?
Ao contrário, nós somos uma coisa única. E quando a gente vai num velório e vê uma pessoa morta, qual que é a diferença daquela pessoa morta para nós? É o quê? É ou não é? Se ela estivesse respirando, ela estava dando caixão? Não, né? Então veja só, quando Deus juntou as duas coisas, ela viveu. Quando as duas coisas se separaram, ela o quê? Morreu. O que era pó volta a ser o quê? Pó. E o que era vento volta a ser vento. É basicamente isso. Então você pode perguntar assim, mas pastor, de onde vem essa ideia então de uma alma, de uma entidade, de um Gasparzinho? Isso aí vem dos anos 500 a 600 anos antes de Cristo, de uns camaradas chamados Platão e Aristóteles. Já ouviram falar disso aí ou não? E aí esses camaradas desenvolveram uma tese então para entender o que é o ser humano. E nessa tese, então, tem lá, depois você pode procurar no YouTube, o mito da caverna. Quantos já ouviram falar do mito da caverna aqui? Uma pessoa, só uma, depois vocês dão uma olhada lá. No mito da caverna, em resumo, eles diziam que o ser humano era feito de duas coisas. E que o corpo era mal, o corpo era pecado, a carne era pecado, mas que tinha uma coisa boa dentro do ser humano, que era o quê? A alma. E a alma não era má, a alma era boa. E a alma era do mundo das ideias, do mundo da perfeição, e o corpo era do mundo terrestre. Então veja só, é daí que vem a ideia, por exemplo, que muitos de vocês já viram, a ideia de sacrificar o corpo para obter uma vida de santidade. Quantos aqui de vocês já ouviram falar em cintos de castidade? Já ouviram falar ou não? A pessoa colocava aquele cinto para ela não ter nenhum tipo de relação, porque na cabeça dela o corpo era mau e o corpo queria ter relação sexual, mas a alma não podia o que? Entrar nessa. Então para a alma não entrar, eles botavam um cinto. Ou aqueles que se surravam, vocês já viram ou não? Eu me esqueci a palavra que fala, mas eles... chicote, mas tem uma palavra que eles usavam, que eles se surravam, ou botavam nas coxas assim, se machucavam, ou então você já deve ter visto pessoas que se ajoelham nas escadas e vão o quê? Subindo escadarias, ou ela faz uma promessa que ela vai daqui a Porto Alegre de a pé. Já viram isso aí ou não? Tudo isso vem da ideia de que o ser humano é dividido em duas partes, de que tem uma alma, a alma é boa e o corpo é mau. Então para mim castigar esse corpo, e para mim poder me salvar, eu vou o quê? Eu vou judiar dele para que a minha alma então tenha acesso ao céu. Então em 3 minutos aqui eu resumi uns 10 mil livros de 1000 páginas para vocês, e depois vocês pesquisem aí, tá? Mas basicamente é isso. E você está vendo comigo, baseado na criação de Deus, que não é assim. De que Deus pegou o pó mais o fôlego, juntou os dois. Quando juntou os dois, passou a ser um ser vivente. Quando as duas coisas se separam, ele volta a ser o que era anteriormente. O que era? Pó e vento. Simplesmente isso. Agora olha só. Vamos ver o que Deus disse ainda para eles no verso 15 do capítulo 2 aí de Gênesis. Deus continua dizendo assim, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e para o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja que essa palavra morrerás está no futuro, Por quê? Uma coisa que às vezes a gente esquece quando a gente é novo, assim, não estuda, às vezes a gente não presta muita atenção, Mas você tem que lembrar que lá no Jardim do Éden existiam quantas árvores especiais lá? 2. Qual que era o nome delas? A primeira a gente já viu aqui, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa é aquela que a gente diz que é a maçã, é ou não é? Essa é aquela que é a maçã, mas a gente não sabe qual que era o fruto, mas era um fruto bonito, devia ser um fruto muito bonito, E a segunda árvore especial era a árvore da vida. O que é que dava vida para Adão e Eva, para que eles vivessem imortalmente? A árvore da
vida. Entenderam ou não? Então quando Deus falou para eles, não comam dessa árvore, porque certamente vocês morrerão, é porque Deus estava dizendo, se vocês pecarem, vocês não podem ter acesso à árvore da vida. Se você não tiver acesso à árvore da vida, em algum momento você vai o quê? Morrer. Lógico ou não? É lógico. Então por isso que a morte não era instantânea, mas a morte aconteceria. Era uma consequência inevitável daquilo que, daquela desobediência que eles iriam cometer no futuro. A gente já conhece a história, né? Capítulo 3 de Gênesis, então, diz assim, ó, verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Então aqui a gente vai observar as artimanhas de Satanás para fazer você o quê? Cair na lábia dele, cair no erro. Então perceba que sempre ele vai se aproximar de uma maneira muito bonita, é ou não é? Jesus fala lá no Novo Testamento que os falsos profetas, eles vêm sempre em pele de cordeiro, né? Mas por dentro são lobos, e assim por diante. Lá em Coríntios, Paulo vai dizer assim, que os ministros de Satanás, eles vêm disfarçados em ministros de justiça. Então essa é a maneira, né, dele trabalhar. Então ele vem apresentado numa serpente, e diz aqui que essa serpente era o animal mais sagaz, né? Era um animal bonito, inteligente, etc. E ele chega e a primeira coisa que ele pergunta é, foi assim que Deus disse? Foi assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Foi isso que Deus disse? Para ela não comer de toda a árvore do jardim? Não. Deus disse, você pode comer o quê? Tudo. Só não coma essa aqui. Não coma essa aqui. Então ela responde, olha, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Então veja, muitas vezes a gente olha para esse texto e pensa, mas por que Deus colocou aquela bendita árvore ali, né? Mas veja, Deus foi bom, Deus falou, ó, você quer comer melancia, você quer comer manga, você quer comer banana, você quer comer laranja, você quer comer bergamota, você quer comer uma jaca, você quer comer sei lá o que é a sua vontade de comer. Você pode comer, só não coma dessa. Agora pense se fosse ao contrário. Deus falasse, ó, é banana no café da manhã, é banana no almoço, é banana na janta, e você com todos aqueles cheirinhos, aquelas frutas lindas ao seu redor. Pense que as frutas eram lindas. Lembra lá dos espias, quantos homens para carregar um cacho de uva? Lembra disso ou não? 2 homens para carregar um cacho de uva. Isso anos depois do pecado. Pensa lá no jardim do Éden, a beleza do negócio, né? Então ela diz, verso 3, nós podemos comer de todas, mas é uma conjunção adversativa, né? Sempre adversativa é um aviso. Mas, diz aqui, do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus falou, dele não comereis e nem tocareis nele, para que não o quê? Morrais. Para que não morrais. Então quer dizer, Eva, ela estava ciente de tudo ou não? Sim ou não? Sim. Esse é o ponto. Eu e você também estamos cientes do que a gente pode fazer ou não pode fazer, é verdade ou não é? Só que às vezes a gente entra em algumas estradas que a gente dá de cara com quem? Tá lá o bichinho em cima da árvore. E aí a gente começa a negociar. E aí que vem o detalhe. Quando você começa a negociar e responder e negociar contigo mesmo, aí que você acaba caindo. Aí o que Satanás falou então no verso 4? Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. E o que Deus tinha dito? Certamente morrereis. Então veja, ela pega a mesma frase, só que ela coloca um detalhezinho no meio. Qual que é o detalhezinho? Não. Então Satanás é ninja, queridos. Ele é expert em pegar você e ele vai citar o texto para você e ele vai mudar uma vírgula, uma palavrinha, uma letra do negócio e você vai entrar nessa aí. Porque você pensa, não, mas isso está escrito na Bíblia. Está mesmo. Mas será que está daquele jeito que ele está dizendo? Né? Lembra que lá com Jesus, quando ele foi tentar Jesus, né? Todas as vezes que ele tentou Jesus usando o quê? A Bíblia. Só que ele citava o texto igual estava na Bíblia, mas num contexto diferente. E então veja,
aqui ele mudou uma palavra, mas às vezes ele pode citar para nós de maneira idêntica. E se você não conhece a Bíblia, você vai o quê? Cair. Você vai cair. Então ele diz aqui, verso 5, é certo que você não vai morrer, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então ele joga esse verbo para colher madura, ele fala para ela, olha, ele dá a entender para ela, você não sabe tudo. E outra coisa, além de você não saber tudo, Deus está escondendo algumas coisinhas de você, hein? E ele disse para você não comer desse fruto, porque se você comer desse fruto, você vai ser como Deus. Você vai ser como Deus. E aí Eva, ela o quê? Cresce o olho. Ela cresce o olho e fala, eu quero ser como Deus. Eu quero ser como Deus. E é isso que o profeta Isaías e o profeta Ezequiel falam, que foi o erro de Satanás, que ele queria ser semelhante ao Altíssimo. E veja, ele conseguiu transferir esse mesmo sentimento dele para o coração de Eva, e Eva comeu do fruto, diz aqui no verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Agora pensa bem, a gente olha para Eva e fala assim, Eva, você rateou aí, hein? Tu deu uma rateada feia aí, né? Agora pensa que alguém falasse para você, irmãos, não coma dessa pétala aqui. E você chega um belo dia aqui e tem uma borboleta aqui comendo essa pétala. E aí você já fica assustado, porque peraí, tem algum ser comendo a pétala. E essa borboleta olha para você e começa a conversar com você, meu amigo. Qual que é a ligação natural que você vai fazer? Automático. Borboleta fala sim ou não? Não, mas essa está falando. Qual é a diferença dessa borboleta para as outras? É que essa está comendo. Essa está comendo. Então, peraí. Então, naturalmente, essa pétala aqui, ela tem alguma coisa diferente do restante dos alimentos. Então, quando ela vê a cobra fala? Não. Mas ela vê uma cobra comendo um fruto que Deus tinha proibido. E essa mesma cobra diz, eu só falo porque eu comi desse fruto. Aí, meu amigo, fica difícil, né? Lembra que eu falei para vocês que a nossa fé não deve ser baseada em milagres. Lembra disso ou não? Eva estava vendo diante dos olhos dela o quê? Um milagre. E ela foi o quê? Enganada. Está vendo ou não? Então Satanás, ele utiliza de milagres para enganar as pessoas. Você pode ver, pega o seu controle de TV lá e começa a passar. Tem igrejas lá que vai ter 3.000 pessoas, não é? Tem igreja que tem 5.000 pessoas, você vai passando. Tem igreja nesse Brasilzão, meus irmãos, que tem 10.000 pessoas num culto de 3 horas e que dentro da igreja não tem uma cadeira, as pessoas ficam 3 horas em pé. E elas estão lá em busca do quê? Do milagre. E elas estão sendo instruídas para o reino do céu ou elas estão sendo enganadas por Satanás? Enganadas por Satanás. Você está vendo? Por isso que a nossa fé, ela não deve ser baseada em milagre. A nossa fé deve ser baseada na Bíblia. Agora, o que acontece quando a pessoa morre? Vamos ler mais um texto aqui. Abra no livro de Eclesiastes aí. Eclesiastes, depois aí de Salmos e Provérbios, vem o livro de Eclesiastes. Eclesiastes é um livro que foi escrito por um camaradinha chamado Salomão. Vocês já ouviram falar desse ou não? Salomão? Abre aí. Diz a Bíblia que Salomão foi o homem mais o quê? Inteligente que já passou por sobre a terra. E a Bíblia diz no livro de Reis que Salomão escreveu livros sobre todos os animais da terra e sobre todas as plantas da terra e sobre o funcionamento das coisas. Então, quer dizer, esse camarada foi o maior cientista que já existiu sobre a terra. Quando ele volta para Deus no final da sua vida, ele escreve o livro de Eclesiastes, que é um livro de sabedoria humana. E no capítulo 9, abre aí, Eclesiastes capítulo 9, verso 5, diz assim:
Eclesiastes capítulo 9, verso 5. Porque os vivos sabem que vão morrer. É verdade ou não? Você que está vivo aí sabe que vai morrer ou não? Sim. E ele diz, mas os mortos não sabem o quê? Coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz, quer dizer, acabou no esquecimento. E ele continua dizendo, amor, ódio, inveja, para eles já acabaram. Quer dizer, não tem mais nenhum tipo de sentimento depois que a pessoa morreu. Porque o corpo era o quê? Pó, voltou a ser pó. Você pega a terra, pega um punhado de terra na mão e pergunta para ela, o que você está sentindo hoje? Tem sentimento? Ela vai te responder, não. Agora você pega aqui e enche um balão e pergunta para ele, está cheio de ar, não está? Está cheio de ruá, de pneuma, né? E pergunta para ele, o que você está sentindo hoje? O que aquele ar vai responder para você? Nada, porque pó e ar não tem o quê? Sentimento e não são nada além de pó e ar. E ele diz aqui, para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol, ou seja, em cima da terra, embaixo do sol. Então às vezes as pessoas falam assim, a minha mãe falava isso, quando eu morrer, eu vou vir e vou puxar o quê? Os teus pés. Aí eu olho para ela e falo, não, Salomão está dizendo que não, que tudo que está embaixo do sol você não vai mais fazer nada. E ele continua dizendo, vai pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo teu trabalho com que você cansou debaixo do sol. Qual que é a nossa porção? Qual que é? Comer, beber e viver a nossa vida com a nossa mulher, com o nosso marido e com os nossos filhos. E depois o que acontece? Acabou. E ele continua dizendo no verso 10, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. E daí na minha Bíblia que eu estou lendo aqui, nessa Bíblia de papel, que é a tradução Almeida Revista Atualizada, diz assim, porque no além, está escrito assim na sua ou não? Olha só a malandragem aqui de quem traduziu, né? Essa palavra além é a palavra Sheol. Eu vou ler para vocês aqui na tradução mais nova. Deixa eu pegar aqui, para você ver a diferença, Eclesiastes 9, verso 10. Diz assim, o verso 10. Diz aqui: tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então veja, quando a gente lê aqui além, a gente pensa o quê? Que nós vamos para algum lugar. Mas não, a palavra não é além, a palavra é Sheol. E Sheol é o quê? Sepultura. Então quer dizer, qual que é o além que a gente vai ir? Do cemitério, né? Inclusive, queridos, a Bíblia vai dizer que quando a gente morre, a gente está num estado de inconsciência, né? Que a gente está dormindo o sono, né? Está dormindo ali. E você sabe que hoje a gente diz a palavra que o irmão usou, que é a palavra cemitério. Essa palavra vem da palavra grega, que é a palavra koimatério. E koimatério significa, sabe o quê? Dormitório. Então aonde a gente é enterrado é aonde? No dormitório, porque nós estamos o quê? Dormindo. Nós estamos num estado de inconsciência. E quando nós iremos acordar, queridos? Quando? Na volta de Cristo. Eu quero ler um texto aqui com vocês, está lá no Novo Testamento, no livro de Hebreus, capítulo 9. Dá uma olhada aí, bem no finzinho da Bíblia. Hebreus capítulo 9 diz assim, é o verso 27, se eu não me engano, isso.
Hebreus capítulo 9 e o verso 27. Olha só o que diz aí. Hebreus 9, 27. Todo mundo achou, não? Amém? Amém. Vocês estão rápidos hoje, hein? Vamos lá, olha o que diz aqui. E assim como aos homens está ordenado morrerem, quantas vezes? Uma só vez. Então eu vou reencarnar? Não, né? Não tem. Eu vivi uma vez, morri uma vez. O que vai acontecer depois que eu morrer? O que diz aí? Depois disto, o juízo. Depois disso, o juízo. E o juízo vem acompanhado de quem? Da volta de Jesus. Então você entendeu. Você entendeu nesses 20 minutos que nós estamos aqui juntos que nós somos formados do quê? Do pó, mais o quê? Fôlego. E quando as duas coisas se unem, tem o quê? Vida. Quando as duas coisas se separam, tem o quê? Morte. E você entendeu que tudo que a gente tem para fazer nessa vida, nós temos que fazer quando? Hoje. Tudo que nós temos para fazer nessa vida, nós temos que fazer hoje. Hoje. Se você tem que comer o teu pão, quando que é? Hoje. Se você tem que aproveitar o teu filho, é quando? É hoje. Se você tem que aproveitar a tua esposa, o teu marido, é quando? É hoje. Se você quer trabalhar, ganhar um dinheiro, ajudar alguma pessoa, quando que tem que fazer? Hoje. E principalmente, se você tem que tomar uma decisão, a decisão mais importante da sua vida, qual que é? A decisão ao lado de Cristo Jesus. Quando ela tem que ser tomada? Hoje. 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 Sabe? Eu acredito que as ideias de Platão e Aristóteles elas não vieram do nada. Eu acredito que tem um engenheiro por trás dessas ideias. E tem alguma pessoa que disse, olha, vocês vão desenvolver mais ou menos essa ideia por aqui. E essa ideia eu vou dar força para ela. Eu vou espalhar ela. E as pessoas vão acreditar nela. E as pessoas vão levar a vida delas no dia a dia normal. Ela vai vir na igreja, ela vai escutar um apelo e ela não vai aceitar. Ela vai ler um versículo na rua que está escrito em alguma fachada e não vai ter efeito no coração dela. Ela vai estar dirigindo o carro dela e ela vai ver assim uma traseira de um caminhão com um verso bíblico lá e aquilo ali não vai mudar nada para ela. Ela vai abrir o Facebook dela, ela vai ver um irmão da igreja postando um vídeo, uma pregação, um louvor a Deus, um texto da Bíblia, e aquilo ali não vai fazer impacto no coração dela. Por quê? Porque essa pessoa acredita que quando ela morrer, a alma dela, o espírito dela, vai continuar o quê? Vivo. E ela vai poder tomar uma decisão depois da morte. Satanás, ele deseja que você acredite nisso. E ele está instruindo o mundo inteiro nisso. Para que você viva a sua vida de qualquer maneira e para que você pense, não, eu posso tomar essa decisão amanhã, mês que vem. E eu como pastor vou visitar às vezes as pessoas e as pessoas estão naquele vale da decisão e elas falam, não pastor, é no tempo de Deus. E eu pergunto para você, meu amigo, quando é o tempo de Deus para a sua decisão e para você tomar a decisão ao lado dele? Quando é? Ele quer que você se entregue mês que vem, que você continue bebendo, fumando, mentindo, roubando os outros, enganando as pessoas, ou ele quer que você seja transformado hoje? O tempo de Deus é hoje. Hoje. Um certo dia, Pedro e os apóstolos estavam pregando. E eles fizeram uma pregação poderosa. E tinha muitas pessoas ouvindo. Isso aí está registrado lá no livro de Atos, capítulo 2. Muitas pessoas ouvindo. Pregação poderosa, uma pregação bíblica, contando a história bíblica. E diz assim que... Deixa eu pegar o versinho aqui, ó. É o verso 37 do capítulo 2 de Atos. E diz que as pessoas ouviram aquela pregação
E elas foram tão mexidas pelo Espírito Santo de Deus que elas ficaram entre a cruz e a espada. Elas falaram: nós temos que nos decidir. E diz o verso 37 assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro, que estava pregando, e aos demais apóstolos que também estavam pregando. E a pergunta foi: o que nós faremos, irmãos, diante de tal situação? Então Pedro responde para eles o seguinte: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e então vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Pois, preste atenção, ouça bem, abra os seus ouvidos para ouvir, pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Essa é a promessa de Deus, que você siga o Cordeiro que foi morto na cruz, e que você se entregue de todo o coração, abandonando as ideias satânicas que vão levar você para o lago de fogo e enxofre. Queridos, hoje, as pessoas quando pensaram, quando ouviram a mensagem dos apóstolos, falaram: o que nós vamos fazer? Nós temos que tomar uma decisão. Nós temos que tomar uma decisão. Então Pedro dá o caminho: se arrependam e sejam batizados em nome de Cristo Jesus, porque essa é a promessa para vocês e para os filhos de vocês. Para os filhos de vocês. Diz no verso 41 assim: então os que lhe aceitaram a palavra, veja bem, tinha uma multidão, mas diz assim: aqueles que aceitaram a palavra. Não são todos, não são todos, porque a Bíblia diz claramente que os perdidos serão como a areia do... diz: aqueles que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quantas mil pessoas? 3.000 pessoas. Esse mesmo Espírito Santo que as pessoas sentiram naquele dia, você está ouvindo aí na sua mente agora. Eu tenho certeza absoluta disso. Tenho certeza absoluta disso. E você está negociando com Ele. Até quando? A Bíblia diz: hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Quantos aqui entenderam a mensagem bíblica de hoje? Deixa eu ver as mãos aqui. Para quantos que ficou clara essa mensagem aqui? Quantos de vocês aqui querem reafirmar categoricamente que você crê que hoje você tem que tomar uma decisão e seguir no caminho de Cristo Jesus? Quantos aqui entenderam isso? Quantos aqui querem tomar essa decisão de seguir? É isso, seu Hildo, ou não? É isso? É isso. Quantos aqui que ainda não se arrependeram, não foram batizados, mas que querem entender essa mensagem e querem seguir a Jesus? Tem alguém aqui que ainda tem que tomar essa decisão? Veja, nós temos a irmã aqui. Tem mais alguém? Tem mais alguém que ainda tem que tomar essa decisão? Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Eu quero estar orando pela senhora. A senhora vem aqui na frente. Qual que é o nome da irmã? Claudete. Vamos lá. Tem mais alguém que gostaria de estar orando comigo e com a irmã aqui? Mais alguém? É difícil tomar uma decisão sozinha na frente da igreja inteira, né? Amém. Vem do lado da nossa irmã aqui, dê força para ela. Queridos, os demais, vamos nos pôr em pé nesse momento então. Vamos orar pela irmã Claudete. Mais uma alma hoje foi aceita. Mais uma alma hoje tomou a decisão de se entregar a Jesus. Glória a Deus.
Se eu tiver que pregar aqui 10 dias por causa dessa pessoa aqui, eu saio daqui no lucro ou não? Saio no lucro. Porque mais uma pessoa se entregou ao caminho de Deus. Mais uma. Então quero convidar vocês a fechar os seus olhos para nós estarmos orando pela irmã Claudete. Você se sinta abraçado pela nossa igreja, apoiado por nós e principalmente não endureça o seu coração para quem? O Espírito de Deus. Feche seus olhos. Senhor bom Deus, nós estamos aqui hoje aos teus pés, Pai, e nós entendemos que o Senhor nos criou e que o Senhor nos criou para a vida eterna, Pai. Por algumas dificuldades que nossos pais enfrentaram, nós acabamos caindo dessa situação perfeita que o Senhor nos fez. Mas hoje, através do teu sangue, Pai, através da tua palavra, através do sacrifício de Cristo, através do teu Santo Espírito falando ao nosso coração, nós temos a oportunidade, Pai, de nos colocarmos nos teus braços e vivermos eternamente mais, Pai, mais uma vez contigo. A irmã Claudete hoje tomou a decisão de se entregar a Ti, Pai. Que o Senhor esteja nos ajudando a entregarmos essa querida irmã nos teus braços no dia da tua vinda, Pai. E que todos nós aqui possamos estar unidos naquele dia. E que nós possamos estar perseverando até ao último dia. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Amém. Que Deus abençoe, queridos. Que você possa seguir o mesmo exemplo da irmã Claudete. E que nós possamos ir juntos ao céu, né, irmão? Esse é o nosso desejo. Uma boa noite a vocês. Nós temos um lanchinho ali. Não se esqueça, amanhã nosso pôr do sol vai ser aonde? Aqui na igreja. O que vai ter amanhã, queridos? Batismo. Amanhã vai ter batismo. Venha, traga a sua família, porque amanhã sim, todos os adventistas estarão aqui, né? A igreja vai estar aqui em peso. Deus abençoe cada um de vocês.